a criança, ela não sente medo, sente medo. Ela aprende a sentir medo. E o que ambas falaram é que as crianças precisam aprender a ler, aprender a respeitar, aprender a obedecer os pais, e tudo isso é lá na base, que a gente volta na primeira questão, lá na base. E não adianta a escola videira ensinar isso pro seu filho se você em casa não ensina pro seu filho como que é aprender. E muitas pessoas pensam, tá estourando a bolha, você criou lá dentro de uma bolha com professores cristãos, uma escola cristã, e agora como é que você vai jogar ela pro mundo? Não, eu não criei dentro de uma bolha, eu fui preparada para estar no mundo, porque tudo foi lícito para mim aí, mas nem tudo me convém. Eu aprendi isso na escola videira. Porque, como eu disse, a gente tem que formar o coração, a gente tem que discipular o coração. O ensino não pode ser só exterior, ele tem que alcançar o interior para gerar transformação. E é essa a educação que nós oferecemos. Olá, nós estamos aqui em mais uma edição do programa Batom e Bate-Papo Cast. Hoje um programa para lá de especial com o tema Como uma escola prepara o seu filho para o sucesso? E dentro dessa mesa especial, onde a educação tem nos levado para um outro nível acadêmico, espiritual, nós temos aqui hoje representantes muito importantes da educação e também o fruto dessa educação de uma escola que preparou para o sucesso. Quero receber aqui as minhas convidadas. Em primeiro lugar aqui, uma convidada muito especial, que é ex-aluna da Escola Videira de Educação, que é a Ana Júlia Moreira Alves. Ainda não casou, né, Ana Júlia? Não. Ela que é jornalista, que é mestranda em políticas públicas e também hoje coordena o programa na TV... Não, você coordena a TV Capital. E tem um programa também, meu programa da Ana. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, Ana Júlia. Aqui temos também a coordenadora Luzia, que também é ali conosco, uma educadora, mentora da AEVID, Associação de Escolas Videira, e está conosco há 20 anos, trabalhando numa escola que prepara o seu filho para o sucesso. Seja bem-vinda, Luzia. Obrigada, pastora. Muito bom estar aqui. Feliz demais. Você está feliz, Lília? Bom dia. Com certeza. Falar do fruto do nosso trabalho é muito bom, né? E mostrar é melhor ainda. Aqui nós temos, então, a Lília Ribeiro, nossa diretora pedagógica, e também ela é psicopedagoga, especialista em aprendizagem, ela é pedagoga. Mas vamos deixar os títulos um pouquinho de lado? Vamos conversar um pouquinho sobre essa prática? Então, eu quero começar com você, Lília. Onde que o sucesso acadêmico começa? Olha, eu diria, né, como é a nossa área, eu afirmaria que o sucesso acadêmico começa na primeira fase escolar, ali na educação infantil. É quando a gente já inicia o desenvolvimento de algumas competências, de algumas habilidades. É quando a criança, desde pequenininha, começa a ser formada na sua cognição, influenciada na sua emoção. É quando ela aprende também o social. É quando ela começa a aprender também conteúdos curriculares. Então, esse sucesso acadêmico, né, lá num futuro brilhante, como o da Ana Júlia, que nós temos aqui hoje como exemplo de quem estudou conosco toda uma vida escolar, inicia assim, lá na base, lá na educação infantil, e vai dar fruto lá na frente, porque é uma completude de ações e de objetivos em cada fase escolar, né? E a gente consegue ver que a ação deu certo quando a gente vê os frutos. Eu sou o fruto da Escola Videira, eu estudei do maternal ao 9º ano, e realmente é o que a Lilian disse. O meu veio da base. Se eu não tivesse uma base bem formada, que foi a Escola Videira, eu jamais teria conseguido passar pelo ensino médio e pela faculdade. Uma base bem solidificada, forte, faz com que seja um aluno, um profissional, não somente qualificado, mas sim um profissional de Deus. Amém. Isso, e essa fase, pastora Valéria, ela é marcada justamente pela construção das estruturas mentais, né? É o momento em que há mais plasticidade cerebral na criança. A gente sabe que 90% do cérebro ele é desenvolvido nessa fase. Então, assim, é um momento muito propício, né? É uma janela de oportunidade. É um time, né? Com certeza. Qual a melhor forma de aproveitar esse time?
Olha, com didáticas que sejam estratégicas. Uma boa escola, ela tem uma equipe que sabe exatamente o que está fazendo em cada fase escolar, né? Então, no ensino infantil, por exemplo, ou na primeira infância, às vezes a família pode ter aquela impressão de que é um ensino meio abstrato, Que não como vale se, a pena, como né? se ele não estivesse aprendendo nada, não. Mas tudo que tem intencionalidade pedagógica, e nesse momento os educadores vão entender muito bem o que eu estou dizendo, constrói essa base de uma maneira muito sólida. Porque tudo que o professor faz em sala de aula, em qualquer faixa etária, tem uma intenção de desenvolvimento. E eu que entrei com 2 anos, o que eu aprendi lá fez com que eu crescesse com aquele propósito a ter uns 15, 14 anos, eu lembrar do que eu aprendi na escola videira desde o ensino. Luzia, então esse processo gradativo, igual a Lília falou, é bem necessário, né? Não precisa ter aquela pressa. Não, não precisa. Inclusive, o alvo principal da educação infantil tem que ser justamente esse desenvolvimento da oralidade, né? A ampliação do repertório verbal. A criança precisa aprender a falar, se expressar. E a gente trabalha muito isso com contação de histórias, leituras, né? De forma muito intencional. A educação infantil, ela é base, ela é primordial para um desenvolvimento acadêmico de sucesso. E essa contação de histórias, Lília, eu me lembro da minha infância. Faz parte de algo tão... É um aprendizado tão saboroso, Com certeza. né? E assim, isso desenvolve a criatividade também? Desenvolve, até porque a contação de histórias, ela acontece porque ele leu uma história, né? Não é assim, apenas falar de qualquer assunto. É também desenvolvido com um objetivo. Então, né, com propósito. Na primeira infância é o momento de não só escola, mas família, incentivar o gosto pela leitura, o gosto por adquirir livros, né? O gosto por gastar um tempo ali olhando livros, lendo informações, estudando, pesquisando. Ele vai vendo, vai aprendendo isso. E nós já fazemos isso, esse treino de contar histórias desde o infantil, e isso vai se aprofundando nas demais fases, de acordo com a idade. Ele passa a ler livros maiores, mais profundos, livros de assuntos que talvez nem interessam tanto a ele, mas ele aprende que precisa conhecer sobre diversos assuntos, e ele vai tomando gosto por aquele hábito. E junto com a contação de histórias, a gente desenvolve algo que é tão importante e que talvez até tenha se perdido nos dias de hoje com a facilidade da internet e das redes sociais, porque ele desenvolve um poder de defender aquilo que ele aprendeu, que ele acredita, um poder de oralidade, um poder de conseguir explicar aquilo que ele reteve e aquilo que ele acredita. Então isso é muito importante, isso desenvolve liderança. Hoje em dia isso é muito valorizado, inclusive nas empresas, né? O profissional que sabe falar, Exatamente. que sabe se portar, que sabe defender uma ideia. E na educação infantil, além de desenvolver a oralidade, né, além de se preocupar em prover ao aluno o aprendizado através das diversas leituras, como a Lívia diz, a gente tem que preocupar com algo que é muito importante, que é o desenvolvimento emocional. Porque a educação infantil, ela não tem que se preocupar prioritariamente com leitura, né? A gente tem que se preocupar, por exemplo, com o desenvolvimento motor. Eu ia falar isso. Tem a coordenação motora ampla, a coordenação motora fina, e através das brincadeiras, eles vão desenvolver N aprendizados. Inclusive, um que a gente considera importantíssimo, que é o respeito na convivência. A criança precisa aprender a esperar a vez, né? Esperar a vez, né? Aprender que tem hora para falar, tem hora para se expressar. Como disputar um espaço. Como disputar né? um espaço. E tudo isso acontece no ambiente de ludicidade, né? Então, tudo isso é aprendido, então, né? Tudo isso é criança, aprendido. ela aprende, né? Eu estava vendo um documentário sobre a criança, ela não sente medo. Ela aprende a sentir medo. E o que ambas falaram é que as crianças precisam aprender a ler, aprender a respeitar, aprender a obedecer os pais, e tudo isso é lá na base, que a gente volta na primeira questão, lá na base. E
Não adianta a escola Videira ensinar isso pro o seu filho se você em casa não ensina pro seu filho como que é aprender. O ideal, gente, é ele ter o mesmo ensino em um lugar e no outro. Exatamente. Né? Aquilo Com ser certeza, confirmado. Com certeza. Né? Mas o que as famílias podem fazer? Assim, quais os conselhos que vocês dão assim, nessa primeira infância? Como mãe, né? Talvez o seu filho não estude numa escola confessional, mas como mãe, como que ela pode cooperar mais com essa fase? Olha, eu estava aqui nos bastidores, inclusive, falando com a Ana Júlia, com a mãe dela que está aqui conosco, a respeito da importância da parceria da família para que o nosso produto final, que é o sucesso do aluno, tenha efeito. Então, toda escola, ela instrui a família de alguma forma. Como a família pode participar, como ela deve fazer em casa, como conduzir, qual que é a parte dela. E eu acredito que se a família estiver atenta a isso, ao que qualquer escola direciona e mostra a respeito daquilo que ela acredita, de como deve ser em casa, do que o aluno, às vezes, aquele aluno, ou seu filho em especial, está precisando desenvolver ou fazer mais ou fazer menos, isso é fundamental, porque aí tem uma parte que a escola não pode fazer pela família, que é só da família. E vice-versa. E vice-versa, claro, né? Responsabilidades diferentes, né? E tem que ter essa parceria, né, para concordar com o que a escola está fazendo. Isso. Porque muitas vezes a gente está ali trabalhando com a criança na formação do caráter, Certo. então a gente tem que lançar mão de orientações a respeito dos princípios, né? Orientações De conduta, de comportamento, né? Isso, a gente tem ali que mediar esses conflitos para poder orientar a criança baseado nos princípios. E a família precisa concordar com isso, né? Porque não é como a família discordar e a escola realmente aplicar a proposta dela, que no nosso caso é a formação de caráter, né? Nós trabalhamos com a cosmovisão cristã. Sim. Então, nós temos essa preocupação. A família precisa também ter o mesmo ponto de vista, ter a mesma preocupação e concordar com Só a criança só ganha com isso. E né? você, só ganha. Você, Luzia, enquanto foi coordenadora da Ana Júlia, Isso. você viveu isso na prática? Você sentiu essa parceria dos pais dela? Sim, com certeza. Tivemos, assim, Tem muita história. parceria. Mas eu queria saber algumas. Luzia tem muitas histórias. Eu lembro de uma que tinha acontecido alguma briga entre eu e uma colega. E aí eu fui parar na sala da Luzia. Da coordenadora. Não, e quando quando a gente vai pra sala da coordenadora, Sim. é um medo, assim, que você nunca teve na sua vida. Não tem mais medo de estar lá do que da sua mãe e do seu pai. Jesus. Aí você chega lá, ela fala assim, você tem que perdoar. Eu falei, não vou perdoar. Ela fez isso, eu não gostei, não quero perdoar. E fiquei quieta. Você sabe que você tem que perdoar 70 vezes 7. Aí eu fiquei ouvindo ela. Você sabe quanto que é? Eu falei, não, então faz a conta aí. Aí eu fiquei fazendo a conta. Ela, você tem que perdoar 490 por dia. Aí eu cheguei em casa, eu falei assim, mãe, você acredita que eu tenho que perdoar quase 500 vezes por dia? Então, assim... Nossa, isso foi tão bom. Foi tão profundo, porque... Matemática e Bíblia. Exatamente, eu aprendi a perdoar naquele dia. Olha eu só. aprendi o valor do perdão naquele dia. E tão cedo na vida. Tão cedo. Eu acho que você vai lucrar tanto eu tava tão nova, nesse né? aprendizado. Não, e meus pais, todas as vezes que acontecia uma coisa, lembra? 70 vezes 7. Não, e assim, é Então, eles importante praticavam. que nós estamos falando aqui de uma educação cristã. Exatamente. Por quê? Porque muitas vezes, coordenadoras, diretoras que somos, nós damos orientações para os alunos. Mas por que essa orientação foi tão profunda? Porque ela comunicou uma verdade inquestionável, que é a do perdão. Então, assim, quando você faz a somatória de uma instrução necessária com base na palavra de Deus, ou seja, liberando a palavra de Deus, isso faz muita diferença. Mas e depois da educação infantil? Como é que nós vamos trabalhar isso? Assim, vocês sempre conversam, né, as educadoras que estão aqui, que é importantíssimo ter um ritmo lá na educação infantil. Que ritmo é esse? Se a gente falou que tem que ser progressivo, Lília? Sim, é um ritmo conforme o que se espera academicamente para a faixa etária, né? E, obviamente, dentro disso, existe também o ritmo de cada estudante. Mas é um ritmo que nós chamamos de um ritmo acadêmico, conforme aquilo que esse aluno vai precisar corresponder na fase seguinte.
Então, a educação infantil prepara o aluno para corresponder àquilo que será desenvolvido e exigido nos anos iniciais do ensino fundamental. E essa fase também prepara para os anos finais do ensino fundamental, que comumente a gente chama de Fundamental 2. E da mesma forma para o ensino médio, da mesma forma para a faculdade. Então, é todo um olhar sistêmico, né? Dentro disso, é claro que a gente tem que fazer de uma maneira que seja com ritmo, mas com muito prazer. Com prazer, com alegria e desenvolvendo. Tem momentos que a gente vai apertar um pouquinho ali, porque tem que gerar o hábito, porque tem que corresponder dentro do tempo, porque tem que gerar uma rotina. E vai sendo construído, Fazer com né? intencionalidade é tão bom, né? A família, ela vai percebendo, né? À medida que o filho dela vai galgando uma nova maturidade como estudante. Ela vai acompanhando isso à medida que ele muda de ano e de fase escolar. Ana Júlia, esse ensino, assim, tão, assim, bíblico e às vezes, assim, de formação do caráter, em algum momento você sentiu, quero que você seja bem sincera, assim, que você não era amada? Ou que você não era bem-vinda? Jamais, de forma alguma. Esse ensino fez com que eu crescesse em todas as áreas da minha vida. Hoje eu sou pregadora, eu levo a palavra de Deus. Preguei num congresso, no Goiânia Arena, para milhares de jovens. Então, o ensino bíblico fez com que eu crescesse com caráter. Que bênção. Porque, assim, a Escola Videira ensina vários princípios. E cada semestre eles ensinam um. Eu nunca vou esquecer do caráter, que foi o principal, que fez o que eu me formasse. Então, sempre tem nessa tecla. Caráter para que você seja um bom profissional, para que você seja um bom aluno, para que você seja um bom filho. E, assim, para que você possa crescer não somente em profissionalismo, mas também em propósito. Isso é importante. E o ensino fundamental, pastora, Sim. ele começa uma fase da sistematização da alfabetização, né? Então, o alvo é uma alfabetização sólida. E aí a gente se preocupa com o desenvolvimento da leitura, da escrita, da produção textual, do raciocínio lógico. Exatamente. Então, a gente quer consolidar essas aprendizagens e organizar o pensamento, ensinar a criança a se organizar externamente e internamente. Né? Você falou exatamente o que é educação clássica. Leitura, raciocínio, exatamente. Então, é isso que nós fazemos, né? E buscamos fazer com excelência. Até né? porque E não é só isso, né? Desculpe interromper você. Imagina. Porque a gente tem a preocupação também no ensino fundamental da formação, da autonomia, da responsabilidade. Sim. Por isso que a Lília falou, a gente puxa um pouquinho ali. Que a gente tem que preparar essa criança, né? Esse juvenil. Então, a responsabilidade é algo que está tão... Assim, a gente percebe que eles chegam infantilizados. Sim. Então, aí a gente tem que chamá-los para essa maturidade, para esse autocompromisso. Né? Às vezes, uma criança não faz a tarefa, eu vou conversar com ela, ela fala assim, é porque minha mãe não teve tempo. Aí eu falo, mas a tarefa é sua, não é da sua mãe. E ela começa a descobrir que não precisa esperar a mãe para fazer a tarefa. Desenvolver autonomia. Não, isso é muito real, porque eu lembro Você que passou isso? passei por isso. Eu lembro que os meus pais davam comigo até chegar no sexto, sétimo ano e falavam assim, agora é você. Agora é você por você. Se você ficar de operação, é você, as consequências. Não, vai viajar, vai ficar. Então, assim, eu já comecei a saber outro princípio, a consequência, semear e colher. Eu sabia o que eu tinha que plantar. Eu lembro muito da musiquinha quando eu cantava quando eu era criança. Se colher batata, não vai colher batata. Se plantar batata, vai colher batata. Não tem como colher chuchu. Então, o que eu fui plantado, aprender a estudar sozinha. Por mais que seja difícil, eu ficasse 3 horas fazendo uma tarefa, minha mãe deixava. Você tem que aprender a ter sua autorresponsabilidade. Interessante que, ao ouvir você falar, o que a gente percebe aqui? Que foi completamente compatível ela ter o conhecimento acadêmico e os princípios bíblicos. Por quê? Ela desenvolveu plenamente a oralidade, ela desenvolveu plenamente o conhecimento sistematizado, categorizado, como você falou, mas os princípios estão ali arraigados. É como, Lília, se ela não separasse, não compartimentalizasse. Agora eu lido com a coisa bíblica, agora eu lido com o conhecimento acadêmico. Separar a ciência de fé, basicamente. Não, é tudo junto. Acontece junto. Fala um pouquinho E outra disso. coisa que eu percebo que ela expressa, que é o que eu ia complementar, que é a fala da Luzia. Aqui, no pouco tempo em que vocês perceberam a fala da Ana Júlia, a gente já teve exemplos de cálculo, linguagem, porque ela se tornou uma jornalista. Exatamente. Fala muito bem, expressa muito bem, se comunica muito bem, né?
E também já demonstrou aqui um aprendizado com a parte social. Hoje em dia, uma boa escola e as famílias precisam se atentar para isso. Por mais que elas tenham diferenciais interessantes, que chamam atenção, atividades extras, divertidas, estrutura física maravilhosa, um contraturno, tecnologia, tudo isso é realmente muito rico e a gente preza por isso na nossa instituição. Mas o ensino de conteúdos e domínio de base curricular comum como ler, escrever, calcular, não pode ser perdido e precisa ser vigiado cada vez mais pela educação. Porque nós hoje somos exigidos como instituição de educação cada vez mais para encher a carga horária de outras disciplinas. E a gente brinca às vezes com os educadores, né, de escolas que nós temos no Brasil, que chega um momento que são tantas coisas que a escola é obrigada a ensinar, que a impressão que você tem é que hora que eu vou ensinar português, matemática, hora que eu vou ciência, ensinar história e geografia. O que realmente importa, né? Realmente importa. Então, o foco naquilo que é essencial é muito importante a família observar numa escola. E eu quero te falar uma coisa. Eu vou passar um vídeo interessante para você e nós vamos comentar mais um pouquinho sobre isso. A apostila para células nas escolas, Filho Amado, é um material que contém 16 lições. Ele foi elaborado para o projeto Amado Coração nas escolas e instituições com crianças. O objetivo é trabalhar princípios de vida essenciais na infância e pré-adolescência, como amor, confiança, valor e honra. O material contém os esboços das lições e também ilustrações coloridas. Cada lição foi planejada de forma didática, pronta para ser ministrada. Além disso, traz dinâmicas, brincadeiras e atividades em grupo para se trabalhar cada princípio de maneira lúdica. Assim, o ensino pode ser interativo e dinâmico. Evite filas comprando pelo site da AMS e retire no estande da conferência. Conversando sobre educação e, claro, né, como é que uma escola pode preparar seu filho para o sucesso? Nós temos aqui fruto de um investimento tão bem sucedido que se chama Ana Júlia Moreira Alves. Estamos conversando com ela, com a Luzia. Luzia, eu sei que existem curiosidades aí no mundo acadêmico. Será que uma criança com 12 anos é capaz de entender qualquer coisa? 12 anos? Então, essa fase ela é chamada pelos teóricos de operatório formal. Né? Como é que é operatório formal? Explica um pouquinho. Operatório formal. É o momento em que a criança começa a ter o pensamento mais subjetivo. Então, ela já quer raciocinar a respeito dos fatos. Compreende o que é mais abstrato. Já tem o pensamento mais abstrato, não precisa tanto do concreto para ela compreender, né, a lógica do funcionamento das coisas. Então, ela está no momento em que ela consegue construir, consegue entender metáforas e consegue aprender conteúdos mais complexos. Mas isso foi estimulado lá desde a educação infantil. Sim, sim, uma criança, né? Uma criança, vamos dizer assim, que está no padrão. Foi acompanhada, foi estimulada, passou pela fase ali do pré-operatório, operatório concreto, agora está no operatório formal. Então, essa criança, ela sim, vamos dizer, ela tem capacidade para compreender explicações mais complexas. Porém,
ela não tem maturidade emocional. Então é preciso que haja cuidado. Haja Uhum. cuidado, haja monitoramento, haja supervisão. Não, Júlia, você percebeu esses processos acontecendo de maneira espontânea Sim, com certeza. na sua vida? Com certeza. E quando a gente passa por um ensino médio, é um pouco aterrorizante. Mesmo? Porque quando eu estudei no maternal ao 9º ano, e eu lembro que eu até falei para meus pais, falaram, faz o ensino médio, pelo amor de Deus. E muitas pessoas pensam, tá estourando a bolha, você criou ela dentro de uma bolha, com professores cristãos, uma escola cristã, e agora, como é que você vai jogar ela pro mundo? Não, eu não queria ir dentro de uma bolha, eu fui preparada para estar no mundo. Porque tudo foi lícito para mim ali. Tudo tinha a possibilidade de eu estar. Mas nem tudo me convém. Eu aprendi isso na escola videira. Sim. Então, eu não estava dentro de uma bolha. Uhum. Eu fui criada, e isso é lá da base, o que a gente falou antes. Eu fui preparada desde o início. Se você não prepara o seu filho, não adianta você estar junto da sua família, numa igreja, se você não tem uma escola que esteja linkando com esses princípios, que estejam junto com esses princípios para que você possa criar o seu filho de maneira correta. Não adianta estar explicando uma coisa em casa, uma coisa na igreja, e a escola é totalmente diferente. Não, tem que estar junto, unido. Isso, Essa você tem uma escuta, base, então, né? é Ela isso. tem uma Exatamente. base da formação da identidade dela em Cristo. É isso. Ela Eu percebo sabia que ela quem tem ela argumentos, né, É. suficientes para encarar o ensino médio, para encarar a vida. A Não faculdade. significa que você é alheia ao que acontece, porque muitas vezes, Já. qual que é a dúvida que o povo tem? Não, eu vou pôr numa escola cristã e eles não vão preparar para a vida. Né, Luzia? Essa dúvida é recorrente, né? Mas muito pelo contrário. Nós temos uma grande preocupação em preparar as nossas crianças emocionalmente. Sim. Né? E nós fazemos muito isso, como eu disse no bloco anterior, através da mediação de conflito. Que é nesse momento que você tem oportunidade de formar o coração. Nossa, Então isso é você tão importante. discipula o coração da criança. Né? Você ensina a criança. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Você tem que ensinar a criança. Ela não sabe, é você quem vai formá-la, é você quem vai ensiná-la. E nós fazemos isso baseados nos ensinos da palavra de Deus, através da cosmovisão cristã. E ela tá ali absorvendo tudo que você está O falando. tempo todo. Né? Tudo que você fala. Eu costumo falar isso muito para a minha equipe, que a criança observa o comportamento do adulto. Todos os detalhes. Não é, Ana Júlia? Exatamente. O que a professora fala é lei. Né? Exato. O que a coordenadora fala fica no coração. Fica. Por isso que é importante essa parceria da família. Com certeza. Porque se a família não endossa, até a autoridade do professor fica em xeque no coração da criança. E você tá vendo ele como um exemplo. É muito diferente quando você, por exemplo, fui para o ensino médio, a diferença dos professores era totalmente diferente, linguagens diferentes. Eu via que aquele tipo de professor não era o que eu tinha em casa e o que eu tinha na igreja, mas na escola videira era o que eu tinha em casa e o que eu tinha na igreja, tudo se linkando juntos. A linguagem que os professores transmitem, coordenadores, diretores, é tudo a mesma linguagem, o mesmo compromisso, os mesmos princípios. Luzia, você falou que a criança aprende tudo, né? Que a gente precisa ensinar. Será que uma criança com 5 anos, Lili e Luzia, ela consegue entender que ela está sendo egoísta? Então, pastora, segundo a psicologia, a criança, até assim, 6, 7 anos, ela não tem compreensão a respeito de moral. Então, ela tem o que é chamado de moral heterônoma. Olha que nome estranho, né? Moral heterônoma. O que é isso? É aquela moral baseada no que o adulto diz para ela. Né? Então, ela confia plenamente em algo que você diz para ela, isso é errado, isso é certo. Então, ela acredita nisso e confia. Mas ela, por si só, ela não tem essa compreensão. Ela não sabe, ela não consegue ter empatia, ela não consegue sentir quando ela bate, ou quando ela ofende alguém, ou quando ela é má, ela não consegue perceber. Mas nós sabemos que isso é o que diz a psicologia. Porém, o que a palavra nos diz? Sim. Nós sabemos que a criança ela tem uma inclinação para o mal. Sim. Né? A palavra de Deus fala isso. E o nosso papel, então, é ensiná-la, é mostrar para ela. Então, se a criança está passando por um momento em que ela teve conflito, eu tenho que ter, ou que ela ofendeu, ou que ela bateu, né? Acontece às vezes uma criança bater na outra, a gente tem que dizer, e se fosse com você? O que você faria se alguém fizesse isso com você? O que você sentiria?
Como é Isso é importante esse papel, ensinado, né? isso é ensinado, a gente faz isso na nossa escola. Isso é ensinado. A criança vai aprendendo, então, aos poucos, porque, como eu disse, a gente tem que formar o coração, a gente tem que discipular o coração. O ensino não pode ser só exterior, ele tem que alcançar o interior para gerar transformação. E é essa a educação que nós oferecemos. Ana Júlia, você que é da área, né, do universo midiático, eu diria. Como é que é isso? Porque assim, hoje parece que as pessoas estão sendo muito influenciadas por muitas vozes. O tanto que foi importante você ter essa base, porque você vê de tudo, porque esse é o seu ramo, né? Mas você se mantém firme naqueles fundamentos que você recebeu? Eu tenho muito um versículo que fala, João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu estarei contigo. Em momento nenhum, Jesus falou que seria fácil, mas em todos os momentos ele falou que estaria com a gente. Então, tanto no momento da faculdade, na minha área da coordenação da TV Capital, a gente depara com vários assuntos, com várias influências Isso. que não tem nada a ver com o que a gente aprendeu. Só que, como diz a Bíblia, tudo vai ser lícito, tudo vai vir contra o que é a palavra de Deus. Mas, em momento nenhum, ele falou que seria fácil. Então, basta a gente relembrar o que foi aprendido lá na base, os propósitos, os princípios que a gente foi. E que a gente vê com exemplos também que são nossos pais. O princípio também da honra, que é ensinado assim, todos os dias na escola videira, eu nunca vou esquecer disso. Honrar os pais, os professores. Então, você tá vendo os seus pais, pelo menos os meus pais, seguindo a palavra de Deus, seguindo aquele propósito. Então, eu vou seguir aquele propósito também, porque eu fui ensinada na escola também. Então, mesmo com todas as influências, que é o tempo todo, tecnologia, o tempo todo, 24 horas por dia, eu sei do meu propósito, eu sei do meu objetivo, eu sei o que eu vou cumprir. Está tendo uma frase hoje em dia, né? Quem te influencia, te lidera. Sim. Exatamente. Então, assim, nós temos que preocupar muito com isso, com a influência, né? Principalmente os professores. E que é ela fala, importante a gente conversar com a criança, né, Luzia e Lília? Porque com 7 anos a criança faz perguntas demais. Ela quer ouvir o que Sim, você tem a ela dizer. quer Aproveita isso. Começa a querer entender a vida, né? Ela está saindo daquele momento que ela deixa, porque até assim os 4 anos, ela vive um mundo da fantasia, vamos dizer assim, né? Ela fala de coisas que não aconteceram, mas que para ela são muito reais, né? Outro dia eu estava rindo muito da professora da minha neta. No ano passado ela entrou na escola com 2 anos e aí ela levou um lanche para a escola, um bolo maravilhoso de chocolate. E a professora disse para ela, nossa, que delícia o seu lanche hoje. Ela virou para a professora e falou, foi a vovó que fez. Ai, que delícia. A vovó fez esse bolo maravilhoso para mim. Aí a professora foi depois, falou, nossa, Luzia, você fez um bolo incrível para a sua neta. Aí eu, Bolo? esse bolo? Parece que eu não fiz bom. Não! Aí, eu não sei por que ela quis atribuir a mim, né, aquela maravilha. Ela associou aquele bolo incrível à vovó. Mas eu já vi você fazendo bolo com as suas netas. Sim, eu faço, com certeza. Mas aquele não tinha sido eu. Mas ela associou, ela lembrou. Associou, acho que ela olhou e falou, tá tão bom, a vovó que fez para mim. Então, assim, isso nos mostra a cabecinha de uma criança de 2 anos. Eles fantasiam coisas, eles contam histórias, mas aí eles vão crescendo e vão tomando consciência da realidade. Então, com 6, 7 anos, eles começam a querer saber mais, porque eles começam a perceber incoerências, coisas parece que não combinam, eles querem entender melhor os fatos. E aí começa a fase das 1001 perguntas. Perguntam o tempo todo, querem saber, querem questionar. E às vezes o adulto não tem muita paciência, mas é importante a gente ter paciência nesse tempo, né? Porque eles precisam, eles estão numa fase investigativa da vida. Delícia! Eles querem saber, né? gostosa. E é um momento que eles gostam muito daqueles documentários, aquelas histórias que passam Geográfica, Explorer, aqueles... Poxa, deixa eu falar, eu adoro aquilo ali. Então, sobre plantas, sobre as galáxias. Então, eles estão numa fase de muita curiosidade. Isso tem que ser aproveitado, tem que ser explorado, né? E se você tem uma criança em casa que nessa idade que não faz perguntas, a gente tem que prestar atenção nisso. Porque o bom é quando elas perguntam, e perguntam muito. É sinal de uma inteligência que está em pleno desenvolvimento. Em pleno desenvolvimento, Ana Júlia e Lília, como é que é essa questão? Ensino fundamental, anos finais, né? Já recebeu tanta informação, está recebendo ali a moral, o que é certo, o que é errado. Qual que é o grande desafio para uma escola que prepara para o sucesso
a fase dos anos finais do ensino fundamental dele? Olha, é um momento em que ele precisa dominar alguns conteúdos, uma parte ali científica com maior profundidade, Uhum. né? Então, muitas vezes nessa fase ele já tem ali umas 3 divisões, umas 3 ramificações somente dentro da língua portuguesa, né? As Uhum. ciências não é apenas só ciências, ela já é também química e física. Uhum. Né? A matemática não é somente uma matemática. Então, esse aprofundamento curricular, ele cresce. E aí, com isso, cresce também aquilo que a gente costuma chamar de desenvolver uma autonomia de estudante, de já ter compreendido que ele é responsável por um momento de autoestudo, tendo tarefa ou não, um momento de estudo no dia a dia, né? Muito Quais importante são isso. os desafios que estão logo ali. E eu queria que a Ana Júlia, inclusive, falasse para nós exatamente isso. Como ela sente que a Escola Videira preparou ela nesses aspectos para o que ela encarou no ensino médio. Essa questão de estudo foi muito importante para mim, porque mesmo eu tendo pouca tarefa ou muita tarefa, eu tinha meu tempo de estudo. Mesmo eu tendo prova ou não tendo prova, eu tinha um momento de estudo. Então, quando eu fui para o ensino médio, que era um pouco mais avançado, eu tinha meu momento de estudo, então não foi difícil para mim esse momento. Mas o que foi difícil para mim é eu sentar na cadeira e esperar meu devocional e ele não acontecer. Eu esperando o meu culto todo mensal e ele não Sim, acontecer. ela estava numa escola em que todos os dias o professor fazia devocional no início da aula. Exatamente. Quando ela foi para um colégio secular, obviamente não era essa a proposta, né? Não aconteceu, ela sentiu falta. Essa o professor foi a parte entrou mais difícil. e já começou o conteúdo, não fez uma reflexão, não Nossa, orou. eu acho que ela levou um susto. E ela estava acostumada eu com fiquei em choque, isso, eu falei, né? mãe, não aconteceu nenhuma oraçãozinha. Então, assim, esse foi o meu maior choque, mas em questão de matéria, de estudo, eu fui Uhum. totalmente A parte preparada. acadêmica. A parte acadêmica, eu bom. totalmente preparada. Porque, assim, quando você começa lá no 8º, no 9º, eles já te preparam totalmente para você, Uhum. com cabeça que você já está no ensino médio. Uhum. Então, as dificuldades vão vir de acordo com o tempo, mas que eu aprendi tudo sem problemas. Gente, eu tô percebendo aqui que preparar para o sucesso é fazer o que precisa ser feito em cada fase. Com certeza. Porque eu tô Sempre lembrando guarda. que a Luzia fazia devocionais com os meninos do Fundamental Anos Iniciais, as virtudes do caráter. Sim, E aí fazemos você até hoje, vê pastor. uma Ana Júlia que está hoje, que é uma profissional muito competente. Depois queria que você contasse um pouquinho o testemunho. Gente, essa menina, essa linda, ela tem um trabalho que foi para Harvard, que foi apresentado em Harvard. É a universidade que é reconhecida a nível de mundo. Uma das melhores e maiores universidades cristãs, né? Teve um nascedouro cristão. Mas essas virtudes do caráter, quer dizer, você enfrenta o universo midiático, né, Lili? Você convive com influências, assim, inúmeras. Porque Mas na você faculdade foi manteve esse caráter, o tanto que é importante fazer o que precisa ser feito em cada momento. Fala um pouquinho da sua formação profissional, né? A universidade, você é mestranda. Como é que você lida com essas teorias? Tanto livro que a gente lê Nossa, no mestrado. Foram fases diferentes. O ensino médio foi uma fase, o jornalismo, que a graduação foi outra fase, agora eu sou mestrando em políticas públicas. No jornalismo, era todos da minha idade, tive divergência de ideias. Eu tive uma professora que era totalmente contra os meus ideais, totalmente contra os meus propósitos, só que eu aprendi a respeitá-la. Uhum. E no final do curso, ela falou assim, você foi a única pessoa cristã de direita que eu aprendi a gostar. Então, eu sei que, além de tudo que a gente tem que ter respeito. A gente tem que aprender a respeitar as pessoas, que é um dos princípios também. Isso. Voltando, aí eu aprendi isso na faculdade, agora no mestrado que eu estou fazendo, as pessoas têm a minha idade em profissão. Então eu sou a pessoa mais nova da sala, enquanto uns têm 20 anos, 22 anos de estudos, Uhum. de profissão, eu tenho 20 anos de idade. Então foi um desafio muito grande, porque são pessoas já com ideias formadas, com Uhum. com pensamentos, experiências, bagagens totalmente diferentes. Só que lá eu também pude me destacar de maneira diferente. Eu consegui, pessoas que estavam afastadas da palavra de Deus, consegui trazê-las de volta. Nossa, Falar que da palavra bênção. de Deus para elas. De forma tranquila. Olha que troca produtiva, né? Exatamente. E aí eu fiz um trabalho que você não concluiu, que esse ano me formo no mestrado. E ele foi reconhecido em Harvard, que chama o nome do trabalho chama Share Value, que é
o estudo das empresas, como as empresas elas conseguem beneficiar as pessoas. Então eu trouxe também o cristianismo de forma... Você tem que publicar esse artigo. Para o mercado corporativo. Tá Eu quero ler esse artigo do nosso fruto, gente. Com certeza. Ele de forma subliminar, né? Aham. A gente não pode expor a nossa religião, mas eu pude colocar, que eu falei do grupo José Alves, que é o dono da faculdades, da Coca-Cola, diversas marcas, que ele produzia coisas benéficas para os profissionais sem querer produzir. E esse é o fator do share value. E aí eu fiz todo um estudo. Meu professor, inclusive, ele não era cristão, só que de forma subliminar, às vezes eu falava de Jesus para ele, e ele tinha uma resistência contra mim. Só que no final ele falou assim: Ana Júlia, você foi a única da turma que publicou o artigo. Assim, de pessoas de 40 anos de idade, 50 anos de idade, Que eu fui coisa. a única que consegui E eu não pra minha acredito, turma. que você publicou esse artigo única e exclusivamente dado o ineditismo do seu tema. Eu acredito que você publicou esse artigo porque você aprendeu a se posicionar e os seus argumentos eram sólidos e os seus pressupostos eram reconhecidos. Exatamente. Então eu gostaria que nós encerrássemos daqui esse programa que tá tão bom. Com certeza. Nossa, Eu tão tô rápido. aprendendo tanto aqui hoje, fala sério. Eu só tô observando, parecendo que Não, eu só não sei se eu observando. fico emocionada porque eu tô vendo fruto, se eu aprendo o tanto de termos que a Luzia usou, se eu aprendo com toda a diplomacia da Lília. Vamos deixar uma palavra para o nosso participante refletir da importância de preparar para a vida, não só para o sucesso acadêmico, profissional, mas para a vida, com o testemunho cristão. Quando eu vejo a Ana Júlia, meu coração se enche de alegria, porque ela é a personificação daquilo que nós acreditamos, gratificante, daquilo que né? nós fazemos, né? Que é o ensino com excelência e a formação de caráter. Que nós ensinamos a criança que ela vai servir ao Senhor e expressar a glória de Deus na profissão dela, onde quer que ela seja colocada. E é exatamente isso que a Ana Júlia faz. Ela teve uma formação excelente e ela expressa a vida de Deus. É verdade. Isso realmente é algo que nos deixa muito felizes, não é, pastora? Então, prossiga, persevera, Luzia. Amém, porque sim, vamos dá conseguir. resultado. E como dá, Dá graças resultado. a E se Deus. preparar para o sucesso, né? Eu quero deixar essa reflexão aqui. Preparar para o sucesso não é só preparar academicamente, é preparar para fazer escolhas, né? Ela lidou com isso, como nossos filhos lidam com isso, como nosso alunado todo lida com isso. Vai chegar um momento em que ele tem caminhos à frente dele, em que é lícito escolher ou não participar de quê, fazer o quê, que medida tomar desde pequenininho. E o caráter de Cristo, junto com uma educação acadêmica sólida, é que garante esse sucesso de fato. Com certeza. Invista no seu filho, para não ser somente um profissional bem qualificado, mas para ser um servo de Deus. Amém. Amém? Vamos concluir com uma Graças a oração? Deus. E eu quero que você fique conosco, hein? Até o fim. E na semana que vem nós estamos nos canais do YouTube da Pastora Márcia, também no Instagram e também na Rádio Vinha. Esse programa vai ao ar todos os domingos, vai ao ar também às quartas-feiras à noite, sábado às 10 horas, domingo repete pela manhã e na Rádio Vinha na quarta à noite, 20 horas. Obrigada a todos os participantes. Eu quero concluir com uma oração. Amém. Pai, nós agradecemos ao Senhor por toda a semeadura e investimento das primeiras famílias que estiveram conosco ali na Escola Videira, acreditando, investindo e endossando este ensino à luz da Tua Palavra. Obrigado por toda a influência da liderança cristã da igreja, que foi nosso mantenedor desse ensino, e também, Pai, de cada educador que fez parte para construir dentro do coração, da mente, da alma de cada estudante nesses 20 anos, aquilo que o Senhor tinha para fazer na vida de cada um, que é ensinar com excelência com base nos princípios cristãos. Deus abençoe sua vida, fica conosco e até mais.